vamos falar do Corinthians. Vamos começar falando do Corinthians. Já o São Chama Paulo, ele do que ele não gosta também. São Paulo que não terminou 2025, seguiu aí no ano passado. Começou 2026 como se fosse 2025. Mas Corinthians, você estava lá no estádio. É o que a gente falou, né? Na sexta-feira, a Ponte Preta ainda desfigurada, né? Não pode... Acho que caiu o transfer ban, né, Loebelin, da Ponte, né? Eles estavam correndo hoje para poder resolver os outros mas a Ponte jogadores. jogou aí toda desfigurada contra o Corinthians. O Corinthians fez o que tinha que fazer, né? 3-0 ali, Podia fazer mais um só, mas... do Corinthians, que a gente considera um time competitivo de 1 a 11, muitas vezes não tem, né, reposição no banco. Então, qualquer 1 ou 2 jogadores ali que não estão disponíveis, eles fazem bastante essa diferença. Então, o Corinthians estava sem Memphis, sem Yuri, sem Martinez, sem Ranieri. O Maicon, que foi titular em boa parte ali da reta final de 2025, acabou acertando com o Atlético Mineiro, então também desfalcou aí essa equipe. Então, o Corinthians também, né, teve que entrar, inclusive, com garotos da base, dando mais espaço aí pro André Luiz, que me lembra muito eles, até que não tiveram tantas oportunidades na temporada passada, como é o caso do Charles, que foi titular ontem. Você que é a grande musa do futebol brasileiro, da crônica esportiva, me diga uma coisa que eu não tinha a mínima ideia, eu queria que você explicasse. Por que você está muito elegante, para variar. Obrigada. Mas por que a tua blusa é vinho e o lábio também tudo a tem ver com o pintado Corinthians, de isso, vinho? inclusive. Queria que você explicasse. Vem Corinthians, entra aí. Sabe onde? Por que tem que Porque combinar? o Dorival Júnior, quando deu a entrevista coletiva, ele deu com uma camisa vinho. Então ela quis Eu homenagear vim o Dorival homenagear Júnior. o Genial Júnior, entendeu? Porque ele tinha Mas um explique, plano. por que tem que ser... Porque tem que ornar, né? Não dá pra vir com uma blusa vermelha e Você quer ver igual você, motorista de ônibus? Outro dia, Samaíba, tá fazendo saiu de um quarto aqui, esse Loeb, cara tarado, todo pintado, assim, de beijos. Mas não era meu, viu, Sandra? Não era meu, não. Para com isso, Milton. E continuando aqui sobre o Corinthians, né? Como vocês já falaram, e a gente até comentou aqui no Sem Firula de sexta-feira também, a Ponte viria muito desfalcada, né, para esse confronto. Que lindo isso, amor porque puro. eles estavam sofrendo com o transfer ban. E aí, eles desfizeram o time que foi campeão da Série C, inclusive o Toró, que foi um dos nomes, né, daquela campanha, foi pro Náutico. Foram poucos os jogadores que permaneceram, como é o caso do Elvis. Pelo São Paulo. Isso, como é o caso do Elvis, que jogou Porque lá ontem. jogou no Botafogo Ribeirão. Também é toda a responsabilidade dela, né? Claro. Tem que pagar. Não, ninguém tá fazendo favor nenhum de pagar em dia, tem que pagar e tudo mais para liberar. E vendo outros resultados, vocês lembram quando teve o arbitral, a gente comentou aqui que algumas equipes sugeriram que tivesse uma espécie de torneio da morte entre os 4 últimos, não caísse 2 direto, com 8 jogos? Porque, honestamente, gente, 8 jogos, você ter um rebaixamento... Essa fórmula é complicada. Eu acho que caberia, assim, eu acho que caberia essa sugestão de um torneio, que antigamente, vocês lembram? O torneio da morte, disputava os 4 últimos para 2 serem rebaixados. Eu acho que seria Até mais... quando eu ir pro mata-mata, esses clubes não ficarem parados. Isso, né? até eu acho que seria mais justo, porque vão ter times que não vão ter Série C do Campeonato Brasileiro, nem D. São poucos, acho que no Paulistão a maioria dos times tem. A maioria sim, mas série. não todos. Então, acho que a Capivariana acho que não tem. Então, aí, vamos supor, ele tá hoje, tomou de 4-0, tá em último. Primavera também. Não, Primavera tem Primavera vai a disputar a Série D. É verdade. Aí ele é rebaixado, o Capivariano, ele faz o quê? A Copa Paulista, que também, vamos combinar que não serve pra nada, começa no mês de agosto, eu acho, né? Julho, agosto. No meio do ano. Então, assim, eu acho que a ideia que foi dada e a federação não deu atenção devida, Lelê, eu acho que caberia, sim, um torneio da morte para esses 4 últimos aí. Como é que você fala que o campeonato não vale nada, sendo que o Pelé começou em Três Corações? Foi ontem isso. O Pelé começou em Três Corações que é um bairro de Muzambinho. E ele jogava lá no meio de bosta de vaca. Entendeu? Você está menosprezando. Esses caras podem virar sempre, Pelé também. O que o Alex fala, difícil. O que o Alex fala sempre aqui, com razão, é que em determinado momento da história, o Campeonato Paulista tinha o Campeonato Paulista e mais um. Sim. Não é o caso hoje. Hoje está todo mundo trabalhando com o Paulista como pré-temporada, porque não teve uma pré-temporada. Então não tem o mesmo peso. Não tenho dúvida disso. O próprio Abel já falou que vai usar a molecada o que puder usar no Paulista. E só pra gente agora entrar no assunto Corinthians e mercado, pra fazer um link aí, Alemão. Cara, eu já critiquei bastante algumas atitudes da diretoria do Corinthians aí nos últimos anos, principalmente. Não tinha como não criticar.
Mas eu acho que o ano de 2026, ele começa com mais elogios do que críticas, né? Pelo menos ao trabalho do Marcelo. Primeiro, a vinda do Marcelo Paz, que já é um nome que eu gostei bastante. Eu acho que apesar do rebaixamento do Fortaleza na última temporada, é um 1 milhão, que eu acho um salário absurdo pro Maicon, tá? R$1 milhão. E o Marcelo Paz, vétero. Agora, a reposição do Maicon, achei interessante também o Matheus Pereira, tá? É um jogador que... Aí, ele veio pro Fortaleza no meio do ano, na janela do meio do ano passado. E foi bem. Foi um dos pilares ali. Eu lembro de tudo, você não me elogia, né? Parabéns pra você e pro nosso filé de borboleta. Eu vou desinventar a senhora. Isso. E assim, o Matheus Pereira, ele foi bem, porque ele foi um dos pilares do Palermo ali, principalmente naquela reta final, onde o Fortaleza foi bem, pontuou, né? Porque o rebaixamento do Fortaleza se deu muito mais pelo primeiro turno do que pelo segundo, né? No segundo turno ele conseguiu ali se refazer, conseguiu bons resultados. Foi com o Vojvoda. E o Matheus Pereira era um desses caras importantes pra isso, assim. Então, apesar dele ter recuado um pouquinho, hoje ele é mais aquele camisa 8, jogou até alguns jogos como 5 no Fortaleza ali, dividindo o meio de campo com o Pochettino, com o Sacha. Então eu acho uma reposição de qualidade pro Maicon, tá? Inclusive é mais jovem do que o Maicon. Que belo comentário, hein? Então gostei. É empréstimo, né? O que ajuda ainda mais, que você não tá tendo que tirar do caixa aí pra contratar. Gabriel Paulista, achei uma contratação interessantíssima também. Chega pra ser titular. Um setor que o Corinthians precisava muito, que é a zaga. Aí você repôs já o Maicon, que não podia ficar sem essa peça de meio de campo também, já que o Dorival utilizava muito ele. E agora, mais uma contratação, que é o Milans, né, um lateral direito uruguaio aí do Peñarol, que também acho interessante por ser jovem e que é um cara que é para ser substituto do Mateuzinho. E livre no mercado, né? Livre você no não mercado. Tá pagando nada pela contratação. Exatamente. Então, agora, assim, diferente de outros que pagam 50 milhões de reais em lateral direito desconhecido, que é ruim. Até aqui, assim, um bom trabalho inicial, tanto do Corinthians quanto do Marcelo Paz para 2025. Ô, Lelê, você falou do André Ramalho, né? Que a temporada passada dele não foi muito boa e a gente às vezes nem sabe o que se passa na vida pessoal do jogador que ele acaba levando para dentro de campo. Né? Calma. Olha o mouse nervoso. E aí, ele falou depois do jogo, né? Ele dedicou o gol que ele fez, que foi um baita golaço, pro sogro dele, né? Que faleceu aí no ano passado, né? Que ele tratava como um pai para ele, né? O pai da mulher dele. Ele falou sobre isso depois da partida. Vamos colocar essa sonora, então, do André Ramalho. Tá uma breve história pra vocês aí, que hoje tá fazendo um ano que meu sogro faleceu. O ano 2025 foi um ano muito conturbado, não só dentro de campo, né, mas fora dele e na minha vida pessoal. Porque diante de todo esse caos que aconteceu, né, seja um pouco da culpa nossa, um pouco, né, diante de tudo que aconteceu dentro do clube, tem um pai de família, tem um esposo que fica se questionando dentro de casa pra saber se você tá fazendo o seu melhor, né? E minha mulher foi uma pessoa que sempre me acompanhou em todo lugar que eu fui na minha carreira e me auxiliou e sempre esteve comigo. E um dos tantos motivos que eu vim pro Corinthians foi por ela. O pai dela estava doente antes de vir para cá e, no final das contas, acabou falecendo, 11 de janeiro de 2025. E a gente se questiona muito como marido se você tá dando o seu melhor, né? Diante de todo esse caos, eu até falei para ela, desculpa se eu não tô conseguindo corresponder como marido, porque eu não sei o que fazer. É tanta coisa que acontece dentro do clube que às vezes a gente tem que concentrar toda a energia nossa ali dentro e acaba esquecendo do principal, né? Que é tentar apoiar ela no momento de luto, né? Então imagina, ela viveu o ano todo de luto pelo pai e ao mesmo tempo me apoiando. No jogo da final da Copa do Brasil, ela estava lá, rezando por mim, torcendo por mim. E no dia de hoje eu confesso que eu pedi muito a Deus para poder fazer esse gol, para poder falar isso, para poder expressar aqui a minha gratidão a Deus por ter nos dado força para superar, para viver esse momento de luto, de dificuldade. Só agradecer mesmo a Deus, eu louvo a Deus por isso, por ter me dado essa oportunidade de fazer o gol de hoje, porque eu pedi muito para ele, para poder homenagear obviamente meu sogro, que hoje não está mais entre nós, para poder agradecer todo o coração a minha mulher, que faz com que tudo pareça mais fácil para mim, alivia o fardo, principalmente, né? Agradecer a Deus por me conceder uma mulher tão especial, uma família tão especial e diante de todas essas dificuldades que a gente vive, a gente tenta ser o melhor que a gente pode, por mais difícil que seja. Então esse gol é por ela, pro meu sogro, para que a gente possa comemorar o dia de hoje, por mais difícil que seja, né? Clóvis. André Ramalho do Corinthians. Como fala bem esse rapaz. Se ele jogar o que ele fala, teremos realmente um bom jogador.
Entendeu? E boa sorte para ele. E você vê, né? São coisas do futebol, mas são coisas da vida, né? Quando não é aniversário de morte, né? Mas quando completa um ano da morte do pai da mulher dele, ele faz o gol que ele estava pedindo, né?